O Criciúma precisava sair vivo de Belo Horizonte e conseguiu na noite dessa quarta-feira no empate em 0-0 com o América Mineiro na terceira fase da Copa do Brasil. De fato, o América era o grande favorito, o jogo inclusive aconteceu mais ou menos da maneira que todos imaginavam, com o América Mineiro tendo muito mais a bola, o Criciúma se preocupando muito mais em defender, mas o Criciúma teve muitos méritos nessa partida, especialmente no primeiro tempo. O Criciúma fez um ótimo primeiro tempo, se defendeu muito bem, Paulo Baier colocando o Criciúma se defendendo, né? O esquema foi o mesmo, né? O 4-2-3-1 adotado contra o Ituano, mas sem a bola, as duas linhas de quatro muito bem ajustadas, recuadas. O Criciúma tentou pressionar muito pouco a saída de bola, mas conseguiu proteger muito bem a sua área. No primeiro tempo, o América finalizou muito pouco, teve a finalização do pênalti ali no primeiro minuto, que foi uma completa desatenção do Rodrigo, que cometeu um pênalti totalmente infantil, mas o Criciúma acabou levando sorte aí que o Rodolfo bateu para fora, mas durante todo o primeiro tempo o Criciúma protegeu muito bem a sua área. Dudu Vieira e Arilson estão se entendendo muito bem na cabeça de área, mas aí é preciso destacar também a contribuição, os voluntariosos, Felipe Matheus e PH, que foram invertidos nesse jogo, né? O Felipe Matheus dessa vez pela direita e o PH pela esquerda, os dois voltando o tempo inteiro para defender. A mesma coisa acontecia com o William Barros, com o Dudu, enfim, todo mundo se entregou na marcação. O Criciúma se defendeu muito bem durante todo o primeiro tempo e passou pouquíssimo sufoco aí durante o primeiro tempo. Só no final a equipe do América conseguiu furar um pouquinho mais da linha de marcação dos volantes do Criciúma, e aí houve alguma desatenção, especialmente entre os dois zagueiros, especialmente o Rodrigo, né? O Rodrigo estava meio hesitante, não foi bom o jogo do Rodrigo, não. O Marcel sim se sobressaiu, o Marcel inclusive, ouso dizer que foi a melhor partida dele com a camisa do Criciúma, teve uma noite brilhante, o zagueiro da equipe do Criciúma, mas quando no primeiro tempo o América ultrapassava essa linha de volantes, conseguia incomodar um pouco a defesa da equipe do Criciúma, e isso aconteceu principalmente no final do primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim a gente pode dizer que o Criciúma meio que abdicou de tentar jogar o jogo, ficou se defendendo o tempo inteiro, não finalizou na meta do Matheus Cavicchioli. No primeiro tempo teve finalizações sim, não assustou muito o Matheus, não foram finalizações no alvo, mas acabou tentando jogar um pouco mais, tentando oferecer algum tipo de perigo à defesa do América, o que não aconteceu no segundo tempo, onde o Criciúma se preocupou aí sim muito mais em defender. O América se soltou muito mais para o ataque, tentou pressionar mais o Criciúma, em alguns momentos aí começou a rodear a área do Gustavo, mas em momento algum o América conseguiu fazer uma grande pressão. O Gustavo fez uma ou outra defesa, mas não foram lances em sequência, foram lances esporádicos, e isso mostra que o Criciúma conseguiu se defender muito bem, conseguiu segurar o resultado, conseguiu voltar de Belo Horizonte vivo, com chances de classificação. O América continua sendo favorito? Continua. A chance do América ganhar, levar essa vaga para a próxima fase é maior que a do Criciúma? Eu diria ainda que é bem maior, mas o Criciúma conseguiu, diria eu, diminuir um pouco essa vantagem, porque era muito maior se a gente for levar em conta antes do confronto. Eu diria até que era, sei lá, de 85 para cima pro América, se a gente fizesse uma proporção de 0-100, eu acho que o Criciúma conseguiu dar uma diminuída porque tem mais 90 minutos para tentar segurar o América, é um jogo em casa, enfim, apesar de não ter torcida, aquela história toda, o fato de jogar em casa acaba sendo um diferencial, mas principalmente o Criciúma joga uma pressão extra para a equipe do América Mineiro, que começou perdendo o Campeonato Brasileiro, terminou o Campeonato Mineiro com o vice-campeonato e tem uma sequência difícil pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians, Flamengo, então não é uma fase boa do América, e esse empate acaba jogando uma pressão extra sobre o time do Lisca. Então o Criciúma volta vivo, volta com um bom resultado. Como não tem um gol fora, o empate tanto faz, mas o grande objetivo do Criciúma era voltar vivo. Era voltar com um empate ou com uma derrota por um placar mínimo, era não voltar com 2, 3-0, porque aí não ia ter como reverter. Conseguir um 0-0, é um placar que deixa o Criciúma vivo, principalmente pela forma como o Criciúma jogou. Se defendeu muito bem, não passou susto, conseguiu controlar a equipe do América Mineiro, e não diria controlar não é a melhor palavra, aliás, eu diria que o Criciúma não passou susto, não passou sufoco diante do América Mineiro, que pressionou durante boa parte do jogo, tentou pressionar, e o Criciúma se comportou defensivamente muito bem. O que precisa mudar? Ser mais assertivo no ataque. O Criciúma, principalmente no primeiro tempo, tentou atacar. Conseguiu ter alguns momentos até com posse de bola, tentando controlar um pouco mais o jogo, esfriar um pouquinho mais o América, mas não conseguia acertar no passe final, não conseguia acertar na tomada de decisão, se era para finalizar, se era para dar um outro passe, prendia demais a bola, enfim,
No ataque, o Criciúma não conseguiu ser agressivo, ser assertivo. Isso precisa ser corrigido para o jogo de volta. Agora, defensivamente, a gente precisa elogiar. Foi uma atuação que beirou a perfeição do Criciúma no viés defensivo. Controlou o América e traz um bom resultado para o jogo de volta. O Criciúma ainda está vivo. Não é favorito, é verdade. O América Mineiro continua sendo a equipe predominante nesse duelo. Mas o Criciúma volta com chances, volta vivo para a partida de volta.